Fala, turmas do 7º ano, tudo bem com vocês? Beleza? Cara, eu tô aprendendo umas coisas aí que o pessoal me ensinou. Diz que, assim, talvez eu erre, viu, gente? Me perdoem porque eu tô aprendendo essas coisas de YouTube ainda. O pessoal do 7º ano A, B, C, A, B, E, F, G me ensinaram. Se inscreve no canal, né? Dá o joinha, beleza? E ativa o sininho da notificação, pra gente poder... começar a aparecer mais aí, beleza, gente? Estou aprendendo, vai me ensinando que eu estou aprendendo. Região Nordeste, unidade 6, beleza? Um assunto novo nosso agora. A gente fez a unidade 5, região Norte, e agora começando região Nordeste. Galera, eu não estou usando a mesma sequência dos capítulos do livro. O livro traz uma sequência de capítulos 1, 2 e 3, e eu estou usando uma ordem um pouco diferente, tá? Então, eu vou chamar de unidade 6, beleza? E a gente vai aprendendo na ordem do PowerPoint aqui, tranquilo? Então a ordem que está no livro, eu vou falar aqui, mas numa ordem um pouco diferente daquela que está no livro. Mas tudo que está no livro eu vou falar nesse PowerPoint e complementando um pouco mais, tranquilo, gente? Vamos começar então com a localização da região Nordeste. Tá aqui, ó, estados de Maranhão, capital São Luís, Piauí, Teresina, Ceará, Fortaleza, Rio Grande do Norte, Natal, Paraíba, João Pessoa, Pernambuco, capital Recife, Alagoas, Maceió, Sergipe, Aracaju e Bahia, que é o maior estado, capital Salvador, tá? Mais para frente eu vou falar um pouco de população, importância de cada um, mas é importante localizar essa região, beleza? É uma região de grande porte, é uma região com o maior número de estados, com muitas cidades importantes, várias capitais importantes e tem um litoral extenso, para o Oceano Atlântico. Então isso é importante a gente saber. Aqui eu tenho estados vizinhos, a essa região. O nosso estado é um deles, localizando aí no sul, mais na fronteira com a Bahia. Tranquilo? Aspectos históricos, turma. Essa, por exemplo, é uma parte que lá no nosso livro não tem, então estou complementando, beleza? Cara, isso é importante. Quando os portugueses chegaram no Brasil e iniciaram o processo de colonização, eles chegaram inicialmente aonde? Na região Nordeste, beleza? Então eu vou dizer para vocês que a região Nordeste foi a primeira região a ser colonizada aqui no Brasil pelos portugueses. Isso é importante, além disso, tem outra característica. Outro aspecto importante, a questão econômica, o desenvolvimento da cana-de-açúcar. Então essa foi a primeira atividade econômica que se desenvolveu na região Nordeste e eu vou dizer mais, no Brasil, de uma forma geral, do ponto de vista de importância. Essa foi a inicial, a que começou. E a região Nordeste ela se colocou como a principal produtora de cana-de-açúcar no Brasil nesse momento dos primeiros séculos aí, Aí você tinha a produção da cana-de-açúcar no Nordeste, nos engenhos, você tinha a exportação do açúcar para a Europa e você tinha o desenvolvimento econômico da região Nordeste, que, digamos assim, foi a primeira região brasileira a se desenvolver economicamente. Então eu vou dizer para você que, no começo, a região Nordeste ela era a região mais importante. Hoje, em 2020... será que eu posso dizer a mesma coisa? Ou você acha que mudou alguma coisa? Obviamente mudou alguma coisa. A região Nordeste, ela teve aí um atraso, que a gente vai discutir com vocês daqui a pouco, tá? Hoje, por exemplo, eu vou poder afirmar o quê? Que a região Sudeste é a região que lidera a economia brasileira. E a gente vai estudar a região Sudeste também, em outro momento. Beleza. Uma questão. Por que Portugal não plantou a cana lá na Europa logo? Não era mais fácil? Planta lá em Portugal, planta na Europa que vai ficar mais fácil. Por que não? Porque não tinha condições climáticas naturais para isso. Já o Brasil, o litoral nordestino, era o local perfeito. Clima tropical, climas quentes e úmidos, produzindo aí uma quantidade enorme de cana-de-açúcar, e Portugal visualizou essa opção, incentivou, desenvolveu o cultivo da cana no Brasil e exportou essa riqueza para a Europa. E ganhou muito dinheiro com isso. Isso é importante, gente. A produção da cana-de-açúcar no Brasil, a produção agrícola de uma forma geral no Brasil, nesse início da colonização, durante praticamente todo o processo de colonização, é chamada de técnica de plantation. Tá? Essa técnica ela tem 4 características principais. Primeiro, a produção é feita em grandes latifúndios, a gente está falando aqui de grandes extensões de terra. Monocultura, certo? Então você se plantava um tipo de gênero agrícola, no caso aqui cana-de-açúcar,
mas em outros momentos, em outras regiões, outro gênero, né? Mas sendo monocultura, como no caso do café, por exemplo, né? A produção voltada para quê, galera? Para o mercado interno ou para o mercado externo? Principalmente para o mercado externo. E a mão de obra o quê? Escrava. Então o plantation é caracterizado por 4 aspectos, né? Grandes latifúndios, monocultura, produção para exportação e mão de obra escrava. Deixa eu fazer uma reflexão com vocês. Mudou muita coisa? A agricultura que o Brasil faz em 2020 é totalmente diferente dessa? Ou vocês acham que tem alguma semelhança? Olha, eu acho que se você analisar isso bem, você vai perceber grandes semelhanças. Por exemplo, continuamos produzindo em latifúndios. Isso não mudou. A concentração de terras no Brasil é grande. Nosso destaque é para monoculturas. Continuamos produzindo cana-de-açúcar, café, soja, pecuária bovina. No caso não é uma monocultura, mas é uma pecuária de uma atividade só, vamos colocar assim. E a produção continua sendo em grande parte para quê, galera? Para exportação. O que mudou de forma considerável foi a questão da mão de obra escrava, que não é mais aceito hoje em dia. Obviamente não é mais praticado hoje em dia. Pode até ter um outro lugar escondido, isolado, fazendo isso, mas isso não é mais legalizado, né? Há uma libertação da população negra dos escravos. A gente já discutiu que isso não é bem assim e tal, mas enfim, não há mão de obra escrava no Brasil mais. Na verdade, a grande diferença está aqui e na modernização agrícola, né? Quer dizer, trocamos a mão de obra escrava por máquinas, vamos colocar assim, por uma agricultura moderna, que vem crescendo muito no país. Então, as diferenças do plantation do século XVI, XVII, XVIII para a agricultura brasileira de 2020 não é tão grande. Ela é basicamente em um aspecto, tá? A questão da mão de obra escrava. Região com o maior número de negros africanos. Obviamente isso tem relação com a mão de obra escrava, claro, né? E isso vai trazer algumas consequências que vocês têm que entender. A primeira é a questão do preconceito contra negros. E eu vou falar também do machismo daqui a pouco, tá? Então vamos lá. A região Nordeste é a região com maior presença de negros quando comparadas às outras regiões brasileiras. Por quê? Porque foi a primeira a receber os escravos e a que mais recebeu, né? Então você tem uma grande quantidade de negros. Isso não aconteceu em outras regiões, como por exemplo a região Sul. Quando a gente estiver estudando a região Sul, a gente vai trazer esse paralelo, mas quer dizer, o Nordeste concentrou os negros. Isso vai gerar uma consequência, que é a questão do preconceito, né? Então no Nordeste há um preconceito maior contra os negros. Isso é uma característica negativa, né? E o machismo também, porque era uma sociedade baseada em digamos assim, um cara que era dono de tudo, né? E essa pessoa era um homem, era o latifundiário, né? Era patriarcal, uma sociedade patriarcal, ou seja, a mulher ela sempre foi, entre aspas, periférica nessa sociedade. Então o Nordeste convive com essas duas questões, o machismo e o preconceito contra os negros, de forma mais intensa do que em outras regiões. Eu não estou dizendo que não há preconceito e machismo, preconceito contra negros e machismo em outras regiões. Obviamente que há, mas aqui no Nordeste eu vou dizer que é um pouco mais grave, tá certo? Isso tem uma relação histórica, né? Beleza, professor, estou entendendo, mas a partir da segunda metade do século XIX, 1850 para frente, há uma crise das lavouras de cana, né? Essa crise, ela tem relação com a concorrência, né? Concorrência tanto interna quanto externa. Outros países aumentando a sua produção de cana-de-açúcar e o próprio Brasil também aumentando. Isso faz o que com o preço, galera? Há uma redução, uma queda de preços, né? Então isso é um fator importante, a concorrência interna e externa caindo os preços, né? A questão da lei da oferta e da procura, né? Maior oferta de produto no mercado, o preço cai. E a questão da proibição da mão de obra escrava. Os engenhos funcionavam a partir de uma mão de obra escrava. Como foi proibido, né? Foi assinada a Lei Áurea e tudo mais, isso foi um processo, né, que se encerrou com a Lei Áurea. A produção, a forma de produção da cana-de-açúcar do Nordeste, ela teve que se modificar, né? Então isso impactou, isso gerou uma crise da cana-de-açúcar, né? Além de outras atividades econômicas estarem começando a crescer em outras regiões brasileiras, como no caso do café na região Sudeste, ou seja, mais opções, né? Então tudo isso fez uma crise, produziu uma crise da cana-de-açúcar nordestina.
E aí eu começo a entender por que o Nordeste, no começo da colonização, liderava a economia brasileira e hoje não mais, né? Então, vamos entender isso. A mão de obra escrava foi muito boa para a cana-de-açúcar, para os engenhos, para a produção de cana-de-açúcar do Nordeste. Mas, com a proibição dessa mão de obra escrava, houve um impacto, né? Houve um impacto. E mais, a questão do mercado consumidor interno. Isso é fundamental você entender. Então, vamos lá. Quanto ganha um escravo no final do mês, turma? Fala para mim, qual o salário de um escravo? É zero, não tem nada, ele não ganha nada. Né? Ele vai ser mantido vivo pelo seu dono, ele vai ser alimentado, ele vai ser ali minimamente tratado. Gente, o escravo, é vergonhoso isso, gente, mas o escravo, ele não era considerado gente, era uma ferramenta de trabalho e que custava uma grana, né? E o cara não queria perder essa grana, então ele cuidava do escravo para ele não morrer. Né? Mas assim, do ponto de vista de salário, não tinha nenhuma remuneração. Aí eu te pergunto, se o escravo não ganha nada de salário, não tem remuneração, como que ele vai conseguir comprar produtos? Não tem como. Então, percebam, a forma com que a sociedade nordestina foi construída dificultou o crescimento de um mercado consumidor interno. Né? Essa é uma herança da escravidão, especialmente em que região brasileira? Nordeste. Então, o Nordeste teve esse problema de não conseguir desenvolver um mercado consumidor forte. Outras regiões tiveram muito menos escravidão e conseguiram, com uma mão de obra assalariada, né, o cara recebendo um salário, conseguiram gerar um mercado consumidor. O Nordeste teve grandes dificuldades. Aí eu te pergunto, e a industrialização? Como que a industrialização ia se atrair pelo Nordeste, já que não tinha um mercado consumidor capaz de comprar produtos na região Nordeste, ou pelo menos um mercado consumidor pequeno? Né? Então, houve um atraso, gente, um atraso econômico pela dificuldade do Nordeste em gerar um mercado consumidor forte. Né? E essa dificuldade está ligada com a grande utilização da mão de obra escrava. E aí a gente começa a entender o fato do Nordeste ter ficado para trás, né? E ter, digamos assim, hoje, em 2020, indicadores sociais e econômicos piores do que outras regiões brasileiras. A gente vai ver isso daqui a pouquinho nos slides. Né? Então, houve esse atraso. Esse atraso está diretamente ligado à mão de obra escrava, que foi largamente utilizada no Nordeste. Entenderam, pessoal? Entenderam? Qualquer coisa, vocês podem voltar ao vídeo e escutarem de novo a explicação. Vou deixar o tema 2 aqui, ó, né, a população e aspectos socioeconômicos, para a próxima aula, beleza? Então, essa primeira aula eu estou fechando aqui, né? E a aula que vem vocês vão ter a continuação do PowerPoint sobre a região Nordeste. Beleza, turmas? Valeu? Abraços para todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.